Olá, eu sou Maria Júlia. Eu amo acreditar que eu sou a dona do dono da Cachaça Triunfo. E antes que a nossa cachaça fosse um caso de sucesso, ela foi um caso de amor. Isso se dá há mais de 40 anos, quando eu e meu marido éramos simples namorados. E ele me diz com muita determinação: um dia eu vou ter um engenho e vou fazer a melhor cachaça de areia. Eu, como uma boa areense, o clima ajuda bastante, já gostava de uma boa cachaça. Nesse momento eu decidi: é esse o cara que eu quero casar. O problema? Eu era devota de Santo Antônio. Nem era Santo Antônio de Lisboa, muito menos Santo Antônio de Padre. Acredita, era Santo Antônio de Mãe Moça. Mãe Moça era minha avó. E eu tinha tanta fé no Santo Antônio de Mãe Moça que eu tinha plena certeza. Basta só rezar. Eu nem vou precisar combinar com o cara também. Passado algum tempo, o cara já nem queria mais casar comigo. Com certeza deveria ter encontrado outras moças assim acima de 1,53 m de altura. Reconheço, é realmente uma coisa muito fácil de aparecer. Mas não adianta, pois quem decide com quem quer casar, se quer casar ou se quer ficar casada, somos nós as mulheres. Embora a gente sempre saiba arrumar um jeitinho de deixar os homens ficarem pensando que eles decidiram tudo. E os homens ainda acreditam. Bom, se alguém encontrar o meu marido, pelo amor de Deus, ninguém conta. Porque fazem 38 anos que o meu marido tem certeza que foi ele que me pediu em casamento. Mas passaram-se muitos anos até que a gente tivesse um engenho. Infelizmente, nesse meio tempo, meu sogro faleceu e anos mais tarde meu marido recebeu de herança uma propriedade em outro município. O município de Solânia, que fica a mais ou menos 50 quilômetros daqui. No mesmo mês que ele ficou com a escritura na mão, o primeiro negócio que apareceu, ele já vendeu a propriedade. 15 mil reais. Isto era 1994, a época da implantação do real. Não sei dizer a vocês se foi pura coincidência ou se realmente foi obra de Deus. Mas 15 mil reais deu exatamente para comprar a primeira moenda, muito pequenininha, e o primeiro alambique. O tamanho das máquinas nunca foi o nosso maior problema. O maior desafio era que o meu marido não sabia fazer cachaça. E não tinha ninguém na família dele que ao menos tivesse um engenho para ensiná-lo a fazer cachaça. Entendam que a gente está falando de 1994, quando cachaça era bebida de pobre, era feito para pobre e o dono do engenho tomava uísque. A gente está falando de 1994, quando não existia nenhum curso, quer seja a nível técnico ou superior, ou ao menos uma literatura que norteasse para que se produzisse uma boa cachaça. Foi nesse ambiente que o meu marido começou a fazer do eu acho que. Nesse tempo, eu trabalhava 10 horas fora de casa e era só à noite que a gente se encontrava. Pois era à noite que eu ia servir de controle de qualidade. Eu ia provar a cachaça que ele tinha feito durante todo o dia. Não pensem mal de mim, que eu não dormi embriagada. Quer saber o milagre? A cachaça que o meu marido fazia. Era ruim, viu? Era tão ruim que nem eu consegui engolir. Meu pai, ele foi um homem visionário. Viveu 93 anos nesse planeta e, acreditem, para mim ainda foi muito pouco. Eu ainda tinha muito que aprender com ele. Nesses 93 anos de sua existência, ele transitou por diversas profissões. Uma das profissões que ele exerceu e que muito ele se orgulhava disso foi a profissão de garçom. E foi como garçom que o meu pai me ensinou a tomar cachaça, dizendo assim: uma boa cachaça é aquela que não desce queimando na garganta. A que o meu marido fazia já queimava tanto na boca que eu não estava nem doida de engolir. Eu acabava era cuspindo e ele ficando muito triste. Até que veio a areia o professor Fernando Valadares Novaes. Ele veio ministrar um curso de cachaça de qualidade, através do Sebrae, do Bregareia e da universidade. Meu marido foi fazer o curso e aí sim aprendeu a fazer uma boa cachaça. E eu não canso de repetir
todo dia com mais convicção. Não conheço nenhuma história de sucesso que não tenha um bom professor no meio. Assim, também foi a Cachaça Triunfo. Quando meu marido conseguiu fazer uma boa cachaça, finalmente esse homem também conseguiu deixar a mulher dele muito feliz. Eu não ia mais me torturar tomando tanta cachaça ruim. Minha alegria não durou tanto assim. Esbarrou no momento em que ele, categoricamente, como muito bem, os homens sabem fazer com maestria, olhou para mim e decidiu: agora vou engarrafar nossa cachaça. E para que vocês entendam o porquê da minha aflição, eu vou resgatar um pouco da história da humanidade. Pois lá está registrado que nós, mulheres, não somos apenas o equilíbrio de um lar. Nós somos a força motriz de toda a sociedade. E eu justifico. A Europa, pós Segunda Guerra Mundial, teve que enfrentar uma outra grande batalha, pois todos os seus campos e plantações estavam completamente aniquilados. Essa batalha tem um nome, e o nome dessa batalha é a fome. Muitas vidas foram salvas. Isto porque as mulheres, depois de um dia exaustivo de trabalho, iam para os mercados, catar as batatas que sobravam nas feiras para alimentar os seus filhos e os seus maridos. Na maioria das vezes, estas mesmas mulheres eram subnutridas. Somos nós, ainda hoje. É fácil. É só cada um, neste momento, lembrar da sua mãe aonde quer que ela esteja. Nós ainda deixamos de comer o melhor pedaço de carne para deixar para vocês, nossos filhos. Não duvidem. Muitas vezes ainda para os nossos maridos. Somos nós que, apesar de já sentir os pés doloridos, deixamos com muita tranquilidade de comprar um sapato mais confortável só para deixar mais confortável os pés dos nossos filhos. Deixamos de fazer uma capacitação, especialização para que os nossos filhos tenham educação formal melhor do que a nossa. Adiamos aquela tão sonhada viagem para que vocês alcancem voos maiores do que os nossos. Não se preocupem. Estas mulheres, as mães de vocês, estão muito felizes. Como eu garanto, já comemos muito. Pé, pescoço e asa. Estamos felizes com o brilho do sucesso no olhar de vocês. Dentro desse contexto, agora sim, sei que todo mundo vai entender o porquê dessa aflição. Pois quando meu marido decide que vai engarrafar nossa cachaça, não é que a conta bancária dele estivesse zerada. Para falar a verdade, nem conta bancária esse homem tinha. Não tinha dinheiro nenhum para comprar suas máquinas. Só tinha um sonho. Este sim, era muito grande. Nunca duvidem de um sonho. Ele começou a inventar suas próprias máquinas. Então, nossa primeira máquina de engarrafar foi a partir do biquinho do porco beber água na pocilga. Ele pegou um cano, perfurou 3 buracos, introduziu 3 biquinhos do porco. Na medida que a gente empurrava a garrafa, logo saía a cachaça. Quando puxava a garrafa, logo parava de sair a cachaça. E ele ainda conseguia me convencer que essa máquina ainda era quase automática. E o pior era que eu ainda acreditava. Nossa primeira máquina de tampar foi um moinho de moer carne da minha sogra. Ele só pediu emprestado e ela ficou sempre esperando de volta. Botou o moinho de cabeça para baixo, adaptou uma peça e era assim que a gente tampava. Se o Ministério do Trabalho chegasse aqui, era fechar antes mesmo de abrir. Quem engarrafava à noite? Eu, Antônio Augusto, que é o meu marido, e os nossos 4 filhos, que eram menores. Exploração de mão de obra infantil dos filhos. Imagina só que esse pessoal não é capaz de fazer com os filhos dos outros. Nossa primeira cachaça engarrafada foi em plástico e foi aí que conseguimos fazer um grande estoque. Porque a gente não conseguia mesmo era vender. A cachaça em plástico, você lembra logo, cachaça ruim. A gente sabia disso porque a gente sempre foi bom bebedor de cachaça. A gente não tinha o dinheiro para comprar as garrafas de vidro. Meu marido não queria pegar dinheiro em banco. Dizia que só queria trabalhar para mim e para os nossos 4 filhos. Não queria trabalhar para nenhuma agência financeira. Não sei dizer se isso foi um caminho certo. O que eu sei dizer é que essa teimosia dele nos levou a uma vida que não foi nada fácil. Eu trabalhava na justiça, recebia um cargo comissionado de analista eleitoral e assim eu passei a ganhar 3 vezes mais do que o meu simples salário. Ora, eu já estava tão acostumada a viver com aquele tanto de dinheiro
que eu tive foi medo de me estragar. Fechei os olhos, fiz de conta que o dinheiro extra não era meu e coloquei todo mês numa poupança. Com um ano, eu já tinha o suficiente para comprar uma casa para mim na cidade. A casa era bem pequenininha, bem modesta, mas era a minha casa. Isso para mim é de muita importância até hoje, porque eu sou muito determinada. E a casa que a gente morava naquele tempo foi o pai e a mãe do meu marido, que passaram uma vida inteira trabalhando para deixar um patrimônio para o filho. Não ajudei a construir, não faço parte dessa história, e embora a lei brasileira me ampare, também nunca fiz conta que essa casa fosse minha. Mas eu confesso, o meu medo era grande. Toda vez que sobrava um tempinho para pensar, eu ficava pensando sempre assim: se meu casamento não der mais certo, se o meu marido começar a notar o quanto eu sou baixinha, onde é que eu vou morar? Com 4 meninos e uma palavrinha que eu espero que ninguém conheça. Porque não vale a pena. É o tal do orgulho. Se orgulho não é vantagem para os homens, muito menos vai ser para a mulher. Só encher o pé, pior do que cachaça de cabeça. No segundo ano, dava para comprar uma outra casa. Eu e Antônio Augusto, que é o meu marido, nós combinamos. Vamos colocar o dinheiro na Triunfo e esperar que um dia a Triunfo nos dê outras casas. Mas se esse dinheiro vinha no meu contra-cheque, ele nunca foi só meu. Ele sempre foi meu e do meu marido. Pois já estou na altura da vida que eu sei que ninguém chega a qualquer lugar sozinho. Aprendam isso logo cedo. Isso ajuda um bocado a gente a ser feliz. Para eu ser analista eleitoral, ao menos 3 meses antes das eleições, tinha que sair de casa antes de 7 da manhã. Voltar 9h, 9h30 da noite para casa. Por mais vantagem financeira que eu tivesse com esse cargo, eu só assumi porque o meu marido se comprometeu em igual período. Levar as 4 crianças no dentista, na escola, no médico, fazer as tarefas escolares. Esse era o pior pedaço, mas a educação é tudo. E na propriedade inteira, ele só tinha 3 funcionários. Era ele mesmo quem destilava a cachaça, arava a terra e colocava as cercas. Não pensem que a gente era infeliz naquele tempo, de jeito nenhum. A gente sabia. Aquilo era a etapa da vida que tinha que passar. Pegamos o dinheiro, colocamos nas garrafinhas de vidro, realmente esse era o nosso maior gargalo. Mudamos o rótulo, fizemos homenagem à nossa cidade, que é a cidade de areia, referência de boa cachaça, e atualmente, capital paraibana da cachaça. Dia 2 de julho de 2001, entreguei o cargo de analista eleitoral, agradeci à justiça, porque sei que ninguém deve cuspir no prato que comeu, tirei férias e saí de bar em bar com um pacotinho de Triunfo na mão. Chegava no bar e dizia assim: bom dia, o senhor quer Triunfo? Quando o dono do bar havia sido, entre aspas, meu cliente na justiça, era perfeito. Ele me perguntava logo: isso é o quê? A cachaça que meu marido faz. Vem daqui não, só se bebe brejeira. Brejeira é qualquer cachaça que não é engarrafada em minha região. Eu dizia: claro, aqui nem tem Triunfo, como é que o senhor quer vender? Depois de insistir muito, quem pegou um pacote, com 15 dias pegou 2. Quem pegou 2, pegou 4. Antes da pandemia, a gente chegou a ter a felicidade de vender cerca de 200 a 250 mil garrafinhas por mês. Com a pandemia, houve uma mudança de comportamento. Não é mais usual se fazer festa de casamento com 400, 600 convidados. Ninguém mais faz aniversário e convida a família inteira. E aí nós passamos a vender tão somente um pouco mais que 60% das nossas vendas anteriores. Com a educação financeira que a gente sempre teve, conseguimos manter os 66 funcionários sem pedir auxílio ao governo, liberando o governo para que socorressem outras empresas que não têm a mesma capacidade que a nossa. Para finalizar, vou externar uma opinião minha que eu tenho certeza será unanimidade, que o meu marido é um homem muito inteligente, mas esse homem é tão sábio que ele descobriu que cachaça é igualzinha a uma mulher. Quanto mais velha, mais gostosa, mais suave, perde a acidez. Portanto, meninas, nós nunca vamos ter medo de envelhecer. E os homens, não ousem dizer que meu marido é mentiroso. Posso dizer a vocês que essa historinha quase deu um divórcio. Agosto de 2005, eu e meu marido fizemos as contas e a Triunfo já podia me pagar um pouquinho mais do que eu ganhava na justiça. E aí, em janeiro de 2006, eu vim trabalhar no engenho. Não era nesse local que é agora, era do outro lado da cidade, um engenho muito pequenininho. Esse que a gente está agora, nós já compramos em 2010. E chegando lá, eu tinha um ritmo de vida tão pesado que eu achei que eu não estava trabalhando nada. E disse para ele que ia abrir para o turismo. Não, gente, vocês precisam conhecer o meu marido. Ele é o bonito, eu sou a simpática. Ele é o cientista, eu sou a vendedora.
E ele acreditava que em 2006 a gente já estava velho. Em 2006 a gente já tinha trabalhado demais na vida. Em 2006 a gente já estava no auge da nossa vida. E para convencê-lo, eu disse o seguinte: eu não vou só mostrar o processo de produção de cachaça que tanto me encanta. Eu vou contar a nossa história para incentivar as pessoas que sonham. E eu espero muito que vocês nunca envelheçam, porque só envelhece quem para de sonhar. E eu tenho uma mãe de 97 anos que está plantando milho, feijão e criando cabra. E eu digo a vocês, a Cachaça Triunfo mudou a vida da minha família. O turismo mudou a vida da minha cidade. Até 2006, a Areia produzia riqueza tão somente através de produção da cana-de-açúcar, vendendo para as usinas e para as usinas do litoral e de Pernambuco, porque a usina de Alagoa Grande e a usina aqui de Areia estavam falidas. Muito funcionário público e um pequeno comércio. Outras pessoas acreditaram nesse sonho e, através da ATUR, Associação Turística Rural e Cultural de Areia, hoje nós somos um destino turístico responsável, sustentável e regenerativo. É um turismo que transforma vidas. E é por isso que eu agradeço a todos os turistas, porque são vocês que permitem com que a gente continue vivendo com dignidade nessa nossa linda e pequena cidade de Areia, com suas dores e seus sabores, mas vivendo dignamente do turismo. Gratidão sem fim.